iniciar a gravação aqui. Pronto. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma das nossas revisões para as avaliações das disciplinas do módulo 2. Tá? Hoje a gente vai para uma revisãozinha de fundamentos de matemática elementar. Com os professores Gerson Leite, do polo do José de Freitas, e o professor Diego Adriano, do polo de Palmeirais, e a gente conta com a presença do professor Vicente, que é o professor da disciplina. Lembrando que a qualquer momento podem abrir o áudio, abrir o microfone, podem fazer perguntas, e o professor Diego Adriano vai ficar de olho no chat. Pessoal, a gente vai iniciar pela unidade 3. Lembrando que para a prova, vão unidades 3 e 4, a gente vai fazer uma revisãozinha rápida na unidade 3 antes de ir para os exercícios. A unidade 3, ela trata de números racionais. Então, só lembrando, o conjunto dos números racionais, só recapitulando o que vocês já estudaram lá da apostila. O conjunto dos números racionais ele é representado por essa letra Q. Ele é o conjunto das frações do tipo A dividido por B, onde A é inteiro e B é inteiro não nulo. Os números A e B são denominados numerador e denominador, nessa ordem, da respectiva fração. E a gente define, na verdade, frações equivalentes, e a gente diz que duas frações são equivalentes quando vale a seguinte relação. Se duas frações são iguais, entre aspas, são equivalentes, somente se valer essa relação. A vezes N é igual a B vezes N. Para números racionais, estão bem definidas duas operações, operações de soma e produto. Então, sejam x e y, dois números racionais, x da forma a dividido por b, e y da forma m dividido por n, a gente define a soma x mais y como sendo a vezes n, mais b vezes m, isso dividido por b vezes n. Isso aqui está bem construído quando você usa a operação de MMC. Você toma as duas frações, calcula o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, e aí você torna frações com o mesmo denominador e efetua a soma. E a operação produto, ela define como a multiplicação dos numeradores dividido pela multiplicação dos denominadores. As operações de soma e produto, elas possuem propriedades específicas. Então, como você já deve ter observado no material, a operação de soma, ela é associativa, comutativa, ela admite um elemento neutro para a soma e ela admite um elemento oposto, ou também chamado de elemento simétrico. Para a operação produto, ela também é associativa, ela é comutativa, ela admite um elemento neutro, nesse caso aqui é o 1, o elemento neutro é o 0. Opa. Ela admite um elemento inverso desde que o número ao qual você está buscando o inverso não seja 0. Porque aí iria de encontro à definição de divisão. Então, não existe divisão por 0. Então, existe um elemento inverso desde que o número ao qual você está trabalhando não seja o 0. E a operação produto, ela é distributiva em relação à soma. Está bem definida uma relação de ordem nos racionais. Então, sejam x e y dois números racionais. Só um minuto, tem gente querendo entrar. Eita. Não, tem não. Ouvi um barulhinho aqui. Sejam x e y dois racionais, a gente diz que x é menor que y quando a vezes n é menor do que b vezes m.
E a relação de ordem, ela goza das seguintes propriedades. Ela goza da transitividade, ou seja, se A é menor que B e B é menor que C, então A é menor que C. Vale a tricotomia, ou seja, dados dois números racionais, só pode ocorrer uma das três alternativas, ou A igual a B, A menor que B ou B menor que A. Lembrando que aqui tem um errozinho de digitação, viu, pessoal? Aqui, ao invés de A e B, é X e Y. A e B estão definidos aqui, na fração. Então, tome o A como sendo X e o B como sendo Y, e aí, vale essas relaçõezinhas aqui, estão bem definidas. E vale também a monotonicidade, ou seja, se você pegar um X menor que um Y, para todo o número C que eu pegar racional, vale, eu posso somar, desde que ele seja positivo, eu posso somar nos dois membros, que a desigualdade se mantém, e eu posso efetuar produto nos dois membros, que a desigualdade também se mantém. Acho que tem alguém querendo entrar de novo. Está com problema, que eu estou ouvindo aqui toda hora a notificaçãozinha. E nos racionais valem também as propriedades de valor absoluto, de módulo que valem nos inteiros. Então, a definição de módulo para inteiros a gente consegue trazer para os racionais aquelas principais propriedades de desigualdade triangular e as relações de módulo a gente consegue também trazer para os racionais. E a gente pode ir para o primeiro exercício agora. Então, eu falei um pouquinho em relação aos números racionais, as propriedades que tem, as operações, e aí a gente vai para o primeiro exercício. No primeiro exercício, ele diz o seguinte: se A é racional... Gerson, por favor. Professor. Só uma perguntinha. Eu gostaria de perguntar para eles o seguinte: uma dízima periódica. Tem dízima periódica e tem dízima não periódica. Uhum. Dízima periódica é racional, dízima não periódica não é racional. Isso é uma afirmação verdadeira? Uma dízima periódica não é racional. Não, eu estou perguntando, não vai responder agora, não. Deixa eu colocar a pergunta. Eu só estou perguntando se essa afirmação é essa, que eu acho que ele... Tem dízima periódica e dízima não periódica, certo? A dízima periódica e dízima não periódica. Qual é a dízima periódica? É um racional e a dízima não periódica é um irracional. Essa afirmação é verdadeira? Para os alunos, claro. Vamos lá. Alguém gostaria de responder? Levantar a mão para responder? É importante para vocês, porque essa pergunta é para identificar quem é realmente racional. Certo? Para você saber que, se você tiver 0,333333333, é uma dízima periódica. Essa dízima periódica é racional ou é irracional? Ok, Mariano? O que é que você diz, Mariano? 0,33. Essa dízima periódica é racional ou é irracional? Está sem som. Está sem som, Mariano. Liga o microfone. Cíntia, enquanto isso, Cíntia, eu acho que as duas são irracionais. Cíntia, tem que corrigir essa tua opinião. Você botou, eu acho que as duas, né? Eu entendi isso, que as duas são irracionais. Tem que corrigir essa tua frase. Certo? Porque quando o Gerson colocou A sobre B, A e B, números inteiros, tá certo?
Se você dividir, por exemplo, 1 dividido por 3, tá certo? É um número racional, porque é uma fração de números, é a fração do numerador inteiro, do denominador inteiro. Se você dividir 1 por 3, dá 0,3333. Aí você está fazendo. Isso aí é um número que representa o mesmo um terço. Então, essa dízima periódica é um número racional. Ok? Número racional, pessoal, para todos. Eu, Cíntia, números racionais são dízimas periódicas. Dízimas periódicas são números racionais. Ok? Dízimas não periódicas não são racionais. Então, tem que aprender essa característica. Os racionais são as dízimas periódicas. Tá certo? É tanto que, se você perguntar assim, outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês que vão ser professores de ensino fundamental e médio. Me diga um número, depois vocês podem fazer aí, viu, Cíntia, viu, Mariana? Eu quero um número racional entre 0,1 e 0,2. Existe um número racional entre 0,1 e 0,2? Vou provocar a Cíntia, que ela está aqui com o nome dela aqui escrito. Cíntia, você sabe me dizer o número racional entre 0,1 e 0,2? 0,25, Cíntia, não está entre 0,1 e 0,2. 0,25 não está entre 0,1 e 0,2. Está viajando? Não, você está aqui, pertinho da minha. Vamos lá, minha gente. Isso aí são perguntas que os seus alunos podem fazer para vocês. Vai fazer para vocês. Outra pergunta também. Você pergunta assim, o conjunto dos racionais entre 1 e 2 é um conjunto finito ou é um conjunto infinito? Pensem nisso. É a resposta aí, Cíntia. Poderia ser, sabe o quê, Cíntia? A tua ideia começou boa, só faltou um detalhe. 0,15. 0,15 responderia verdadeiramente. Estaria entre 0,1 e 0,2. Ok, É Cíntia? verdade, professor. Ok. Isso, Cíntia. Tá certo? Agora, registre. Toda dízima periódica é número racional. Porque vocês aprenderam lá no colégio que toda dízima periódica é igual a uma fração que tem para numerador. Tem aquela regra, você ensina aquela regra ainda, Gerson? Coloca a parte real, a parte, como é que chama? Nem sei mais, esqueci. Esse mesmo método aí para achar a fração geratriz. Isso. Então, não esqueçam. E outra coisa, não esqueçam que entre 0,1 e 0,2, o conjunto dos racionais entre 0,1 e 0,2 é um conjunto infinito. Só entre 0,1 e 0,2 é um conjunto infinito, certo? Ok. Isso aí, professor, me rende até uma discussãozinha sobre tamanhos de conjuntos infinitos, né? Para você mostrar que existem conjuntos infinitos dentro de intervalos de números que já são bem próximos. Aí tem a pergunta. Vocês estão entendendo o que eu perguntei? Vocês já começaram... Alguém tem que responder, né? Para eu ter uma ideia do que eu estou fazendo. Sim, professor. Eu, pelo menos, entendi o que o senhor perguntou. Mesmo que eu não saiba a resposta, eu estou entendendo a pergunta. Pode continuar, Jéssica. Eu provoquei.
Fica a bom provocação. Pronto, mas isso é muito válido, tem que ser provocado mesmo, porque a discussão é que faz com que os alunos entendam, mesmo não sabendo a resposta, mas eles veem, poxa, realmente faz sentido, e provoca para que eles se entendam, para que eles se questionem, e para que futuramente já tenham isso em mente como é que resolve. Isso é muito bom. Perguntou aqui por quê. O Francisco perguntou aqui por quê. Por que o quê, Francisco? Fala, Francisco, no lugar de escrever. Francisco Carvalho. Será que ainda está aí? Ah. Porque só entre 0,02? Não, eu coloquei 0,02, mas podia ser entre 0,5, 0,7, 0, qualquer coisa. Eu só quis dizer o seguinte, a impressão que você tem é que o intervalo é bem pequenininho, e não é pequeno, ele tem infinitos elementos aqui dentro. Entre 0,1 e 0,2 tem infinitos elementos. Quer ver, para você ter ideia de como você encontra esse infinito elemento, esses infinitos elementos? 0,11 está entre 0,1 e 0,2, certo? 0,12, 0,13, 0,14, 0,100, 0,1000, todos esses estão entre 0,1 e 0,2. Então, você tem um conjunto infinito só entre o 0,1 e o 0,2. Ok? Certo? Continua, Gerson. Eu espero que vocês tenham entendido minha entrada aí. É para você não só ficar na definição. Conjunto dos racionais é P sobre Q ou A sobre B. Não. Você entender a característica do conjunto. Ok? Siga, companheiro, como diria o meu amigo do PT. Aproveitem, viu, pessoal? O professor Vicente tem uma vasta experiência ensinando, viu? Então, aproveitem muito. Vamos para um exercício aqui, que é justamente para você mostrar que você consegue não só pensar nas operações como sendo para dois elementos. Você pode começar a pensar em expressões, onde essas expressões ainda assim são racionais. Então, o primeiro exercício ele diz o seguinte: dado um número A racional, mostre que n vezes A é um número racional e que A elevado a n também é um número racional, ou seja, que uma potência também é um número racional. O que ele quer que você mostre é que qualquer múltiplo natural de um racional é racional e qualquer múltiplo de um inteiro, ou qualquer potência de um racional também é racional. Então, vamos lá. Observe que n vezes A é a soma do elemento A por ele mesmo, n vezes. E aqui, pessoal, eu simplesmente coloquei, porque a soma de racionais é racional, porque você tem que lembrar lá da operação de soma. Como é que é colocada a operação de soma? Você escreve o A como sendo um racional, então aqui seria a fração que representa o A sendo o valor dessa fração. E aí você tem uma soma de frações iguais n vezes. Uma soma de frações com o mesmo denominador. E aí você consegue concluir que a soma de racionais é racional. Isso vale a mesma coisa para a potência. O que é uma potência? É um produto de n fatores iguais a A. Quando você lembra da operação produto, isso aqui é uma multiplicação de n frações, e aí você vai multiplicando numerador por numerador, denominador por denominador, e você consegue concluir que isso aqui ainda assim é um racional. E aí você ganha que o produto de racionais é ainda um número racional. Então, olha que eu coloquei de forma bem resumida, mas se você não se convenceu, vale muito a pena você chegar
E olhe lá para a definição. Olha a definição das operações. Aqui, ó. Vale muito a pena você fazer essa conta bem devagarzinho para entender que quando você coloca aqui, ó, a soma de duas frações e coloca no formato da definição, aparece bem direitinho o racional. Quando você bota a potência que aparece na operação produto, também aparece bem direitinho o racional. E você consegue ainda concluir que esse número que aparece no resultado, ainda assim, é racional. Então, eu coloquei essa questão justamente para provocar em vocês a curiosidade. E você chegar a dizer, poxa, mas espera aí. A soma de racionais é racional? Onde é que isso está provado? Será que meu aluno vai perguntar isso para mim? Então, isso aqui vale para racionais. Mas vocês vão ver, quando a gente estiver trabalhando com números reais, tem algumas coisinhas que são contra-exemplo para essas relações diretas. Então, você precisa provar. Como o professor Vicente citou, quando você estiver trabalhando com os irracionais, por exemplo, o produto de dois irracionais não necessariamente é um irracional. A soma de dois irracionais não necessariamente é um irracional. Então, vale muito a pena você fazer essa continha. Tá certo? Na questão 2, oi. Alguém quer fazer algum comentário? O senhor falou dessa propriedade, né? E se a gente aplicasse isso a um número inteiro, por exemplo, a soma de número racional com número inteiro, ou de um racional com um natural. Também. A gente Vale muito a pena você teria fazer essa continha para saber se continua racional ou não. Beleza. Inclusive, tem uma questão que está um pouco mais à frente, que ela fala disso aí também, a soma do racional com o inteiro. Viu? Na hora que chegar nela, eu comento isso aí com vocês. Tá bom? Ok, professor, obrigado. Beleza. Essa? Oi, professor. Eu Com permito. certeza. Quem foi que falou? Quem foi? Qual foi o nome do aluno que falou? Felipe? Felipe, é assim, Felipe. O Gerson explicou para você que se você somar um número racional com ele próprio, o resultado dá racional. 3 vezes, 4 vezes, qualquer número de vezes que você somar A mais A mais A mais A mais A, continua sendo racional. Certo? Aí você pode também explicar isso usando a definição que ele mostrou lá no início. Mostrando que, se você pegar A sobre P, aliás, no lugar de A, você botar P sobre Q, é P sobre Q, P sobre Q, aí você vai ver que vai dar uma fração onde o numerador, tá certo? É inteiro e o denominador é inteiro. Então, se você não quiser fazer assim, você pode fazer também usando indução. Certo, Felipe? Você pode fazer usando indução. Se n for igual a 1, 1 vezes A é racional. Suponho que para K é racional. Mostra que para K é mais um racional. Como é que eu vou fazer? Vou fazer usando a condição de que se você somar 2 racionais, o resultado é um racional. Ou seja, a adição é fechada. A multiplicação é fechada. Aí você assim, professor, mas se eu somar com o natural? O problema é que todo natural é racional. Todo inteiro é racional. Então, quando você soma um racional com um inteiro, entre aspas, com um inteiro, entre aspas, porque você está somando 2 racionais. Então, o resultado vai ser o quê? Vai ser um racional. Me fiz entender, Felipe? Positivo, professor, entendido. Ele compõe, né? Faz parte do grupo Os racionais. Dos números, né? Sim. Porque os inteiros e os naturais estão contidos nos inteiros, e os inteiros estão contidos nos racionais. Então, quando você soma um racional com um inteiro, é como se você estivesse somando 2 racionais.
Positivo. Certo? Muito boa explicação. Obrigado. Ótimo. Podemos continuar? Sim, sim. Pronto. A próxima questão, pessoal, eu escolhi porque ela aparece muito nos livros didáticos. Quando você está trabalhando, principalmente, números racionais, lá no sexto ano, no sétimo ano, que você começa a trabalhar conjuntos numéricos com os alunos, essas expressões começam a aparecer. Que aí o aluno fica... O questionamento do aluno não é nem saber o valor da fração, ele quer primeiro saber quanto é isso aqui, ó. Então, são questões que exigem um pouquinho mais de traquejo, um pouquinho mais de experiência. Quando você vai ensinar para o seu aluno, você começa a ensinar ele a perceber os detalhes dentro do exercício. Tá? E aí, lá no ensino fundamental, os alunos, como não têm ainda um grau de maturidade que vocês têm hoje, eles, ao invés de entender a leveza, a sutileza que tem dentro, tem subentendido no problema, ele vai se preocupar em responder quanto é essa soma, depois quanto é essa soma, e depois dividir. A preocupação dele é essa. Então, ó, entenda o seguinte, na primeira fração, a gente observando o denominador, a gente vê que é uma soma de múltiplos de 5. Olha só, 5 mais 10 mais 15, seguindo nessa lógica, mais 20, mais 25, até chegar nos 5.000. E se você parar para observar, como todo mundo é múltiplo de 5, eu consigo colocar o 5 em evidência, na multiplicação. Isso aqui, quando você fala que está colocando um número em evidência, lembrem, você está usando a operação distributiva do produto em relação à soma. Então, professor, mas eu não sabia. Tem professor que até hoje não sabia, que às vezes descobre, poxa, o botar em evidência é usar a distributiva. Simplesmente o professor usa no automático. Pegou, enxergou, bota em evidência, mas ele não deixa claro para o aluno o que está por trás. A gente está na disciplina de Fundamentos de Matemática. Vocês precisam entender o detalhe da questão. Isso aqui é possível fazer? É possível fazer por quê? Porque eu estou usando a propriedade distributiva do produto em relação à soma. Então, estou colocando 5 em evidência. Depois disso, eu olho para a minha fração, ó. Meu numerador, meu denominador, que é uma soma de múltiplos de 5, usei a propriedade distributiva aqui, vale a lei do corte na minha fração, certo? Porque eu estou dividindo por números que são diferentes de 0. Estou, na verdade, usando um processo de simplificação de fração, para que eu consiga chegar numa fração irredutível. Isso aqui também é propriedade, tá? Então, é bom deixar claro para que vocês entendam a sutileza do que é o problema, que não é só simplesmente fazer direto, como a gente está acostumado. O professor, quando ele mostra as propriedades, quando ele mostra as operações, não é simplesmente jogado. Então, a gente está usando as propriedades. Aqui, ó, propriedade distributiva, e aqui eu estou simplificando as frações para chegar numa fração irredutível. Então, qual é o valor dessa fração? Da primeira fração? O valor da primeira fração é 1/5. Ele é um número racional. Está aqui a operação. No caso da segunda fração, é bem parecida com a primeira. Só que no caso da segunda, ó, observe o seguinte. Eu tenho uma soma de números pares. Seguindo essa sequência, eu estou somando todos os pares de 2 a 34. E isso no numerador. No denominador, eu estou somando o 3 e seus múltiplos até o 51. Pegando nessa ordem, como eu estou somando todos os pares até o 34, todos os pares são múltiplos de 2.
Então, uso a propriedade distributiva e coloco o 2 em evidência. Isso aqui me garante que o 2 multiplica a soma dos números naturais de 1 até o 17. E a mesma coisa está acontecendo com o denominador. Só que ao invés do 2, todos aqui são múltiplos de 3, do 1 até o 17. Então, olhem só, eu consigo escrever minha segunda fração como sendo 2 vezes a soma dos naturais de 1 a 17, e o denominador como 3 vezes a soma dos naturais de 1 até 17. Bem que tem uma reticência, viu? Tem um errozinho de digitação. Aqui eu estou simplificando também as frações, ó, dividindo no numerador e denominador pelo mesmo número. E aqui, ó, chego na minha fração irredutível, 2/3. E está resolvido no nosso segundo exercício. Tá claro, pessoal? Alguma pergunta? Gerson, nesses exemplos aí, pode usar o exemplo da simplificação, né? Pode, com certeza. Pode sim. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos para a próxima. Mostre que a fração n-1 dividido por 2n-1 é irredutível para qualquer que seja o n inteiro. Então, pessoal, aqui a gente está começando a abstrair um pouco mais. E aqui a gente vai usar conteúdos que a gente já usou na prova anterior, que a gente já usou no ciclo anterior, que está lá na unidade 2, onde trata de MDC. Então, para que eu consiga provar que essa fração é irredutível, vamos lembrar da definição. Uma fração ela é dita irredutível quando o MDC entre o numerador e o denominador é 1. Ou seja, quando o numerador e o denominador são primos entre si. E aí eu digo que essa minha fração é irredutível. Ou seja, para provar que essa minha fração é irredutível, é suficiente eu mostrar que o MDC entre o numerador e o denominador é 1. Ora, agora a gente vai usar uma propriedadezinha do MDC. Então, ó, observe que o MDC entre n-1 e 2n-1 é o mesmo que o MDC entre n-1 e a diferença entre n-1, entre 2n-1 e n-1. Quando você faz essa diferença aqui, ó, aquele joguinho do sinal, para fazer a alteração aqui, 2n menos n dá n, aqui, ó, menos por menos dá mais, vai ficar menos 1 mais 1. Então, vai ficar só o n. E aí, a gente já sabe que o MDC entre um número natural e o seu sucessor, que vale também para inteiro, entre o inteiro e seu sucessor, o MDC entre eles é 1. Portanto, o MDC entre n-1 e 2n-1 é o mesmo MDC que entre n-1 e n, que é 1. Então, se o MDC entre eles é 1, a gente conseguiu mostrar que essa fração é irredutível. Perguntas? Comentários? Sim, não sei. Vamos lá, pessoal, que esse momento de aula remota é o momento que eu acho mais complicado, porque parece que o professor está falando sozinho dentro da turma, e ninguém conversa, ninguém interage. Eu preciso muito dessa conversa de vocês. Eu preciso muito saber, pelo menos se vocês entenderam ou não, para que eu consiga entender se a metodologia que eu estou usando é a melhor. O senhor não está só não, professor, nós estamos aqui. Eu entendi, não sei os Ô, colegas. coisa boa. Eu fico muito feliz em ouvir, pelo menos Pessoal, você entendeu. Quando você não entender, você também diga, porque não necessariamente sua dúvida é uma dúvida besta.
Não existe dúvida besta, dúvida maior, dúvida menor. Dúvida é dúvida. Se não entender, diga. Não se abrace com ela e vai embora, não, pelo amor de Deus. Gerson, Pessoal, repete novamente. Pronto. Não entendi direito, não. Pronto. O que foi que você não entendeu? Para com isso. A questão é justamente quando tira o MDC. Pronto. Professor, deixa eu só complementar, Felipe falando. Qual é a propriedade, só o nome, eu não sei se o João chegou a citar, qual é a propriedade do MDC que a gente usa aí? Eu acho que ela tem uma definição, né? Tem uma definição. É o lema de Euclides. Só para coisa. É o lema de Euclides. Dê uma olhadinha, qualquer coisa aí. Coloca aí. Isso. Obrigado. É uma propriedade muito boa, viu? Obrigado, professor. Obrigado. Valeu, Diego, por me lembrar aí, que eu tenho uma mania de usar as propriedades e esquecer o nome que chama ela. É mania mesmo. Então, ó, o MDC entre um certo termo e outro é o mesmo que o MDC entre um deles e a soma, ou um deles e a diferença. Então, eu estou usando a diferença ao meu favor aqui, ó. Justamente para chegar entre o MDC entre um número e seu sucessor. E aí, Gé, só para estender, pessoal, além da diferença, pode ser como a diferença entre um múltiplo entre eles. Entre esses dois caras aí. A gente pode ampliar esse leque aí, utilizando o lema de Euclides. Então, a gente pode até anotar aí depois, para qualquer coisa dar uma lida depois, especificamente nesse lema, que é um lema muito importante e bastante utilizado nessas questões de MDC. Exatamente. Então, pessoal, podemos ir para a próxima? Sim. Beleza. Aqui, ó. Seja m por n uma fração irredutível. Então, aqui é um racional. Se R é um número inteiro, mostre que a soma de um racional com um inteiro, que também é racional, ainda assim é uma fração irredutível. Mesmo que eu pegue minha fração irredutível e some com um inteiro, usando a definição, vai dar isso aqui, mostrar que isso aqui também é irredutível. Na solução, como m dividido por n é irredutível, então isso quer dizer que o MDC entre m e n é 1. Logo, pelo lema de Euclides, que foi citado pelo professor Diego Adriano agora, a gente ganha o seguinte, que o MDC entre m mais nr, que é justamente o que está aqui, ó, no numerador, desculpa, bem aqui, pessoal, aqui é n, viu? Bem aqui é um n. O MDC entre m mais nr e n é o mesmo MDC entre n e m mais rn menos rn. Ou seja, esse aqui e um múltiplo do n. Quando você faz essa diferença, fica justamente o MDC entre m e n. E pela nossa questão, ele é irredutível e o MDC é 1. Como o MDC é 1, então isso daqui também é 1, que faz com que essa minha fração também seja irredutível. Tá claro, pessoal? Professor, Oi. toda fração irredutível ela será igual a 1? O MDC entre o numerador e denominador, sim. É sempre 1. Ok. Sempre que a fração for irredutível, a gente diz que esse m e esse n, eles são primos entre si. Gerson. Oi. Lins, Rayane, por favor, dê um exemplo de uma fração irredutível que tem denominador igual a 5. Você pode me dizer? Uma fração irredutível
que o denominador é igual a 5? Ouviu? Sim, professor, ouvi. Você pode dar um exemplo de uma fração irredutível cujo denominador é igual a 5? Não. Olha, Mas diz. não, é que às vezes é a palavra irredutível, só para lembrar que irredutível é aquela fração que a gente não pode simplificar mais, né? E simplificar seria dividir pelo mesmo número no numerador e no denominador. Felipe Ramos botou aí 3/5. Exatamente, é uma fração que a gente não consegue mais simplificar ela. Ela é uma fração que já está irredutível, né? A gente não consegue mais simplificar ela. Viu, Luiz? Diz. É só você para o seguinte: se você botar, se o denominador é 5, para a fração ser irredutível, basta que você coloque qualquer número no numerador que não seja múltiplo de 5. Entendi. 7/5, 12/5, 13/5, 17/5. Ok? É isso que eu quero que é necessário que vocês procurem se policiar. É aprender o que é um racional, mas aprender as características dos racionais. Os racionais, tá certo? Você tem que entender tudo sobre o número racional. Porque não é porque for falar em cálculo 1, for falar em limite, se você não souber essas coisas dos números racionais, dos reais, você não vai sair do lugar. Então, eu não sei, eu quero uma fração irracional. Uma fração irracional não, uma fração irredutível, que tem denominador igual a 4. O que eu vou fazer? 3. Qualquer coisa que, se você pegar entre o numerador e o 4, tá certo? Não tenha relação. Entendeu agora, Liz? Entendi sim, professor. Obrigado. Nada. Aí, fica para o Jurandir, que está aí mostrando a tela aí, como de o caboclo. Se você pegar, meu Jurandir, 3/5 que o Felipe Ramos colocou, e somar mais 7, essa soma vai ser irredutível? Você pegou 3/5 mais 7. Quanto é que dá 3/5 mais 7? Não ouvi. Ela vai ser irredutível. Vai ser irredutível, porque toda vez que você somar uma fração irredutível com um inteiro, vai dar redutível. E se você quiser provar, Jurandir, basta fazer as continhas. Quanto é 3/5 mais 7? Aí faz as continhas. 3/5 mais 7 vai dar tanto. E você confere que o numerador e o denominador... Vai dar 38/5, né? Tanto que vai ter máximo do comum numerador e denominador igual a 1. Vocês estão percebendo como o troço é fácil. Agora tem que futucar, como diz o caboclo, tem que futucar os detalhes. Tá certo? Cada pedacinho dele. Para quem não percebeu aí o comentário, o Jurandir usou isso aqui, ó. Essa formulazinha bem aqui, ó. Para fazer essa conta que o professor Vicente acabou de pedir para ele. 3/5, 3 dividido por 5 mais 7. Você conseguiu fazer de cabeça, ó. É 3 mais 5 vezes 7. Dá 3 mais 35, é 38 por 5, que é irredutível. Porque o 38 não é divisível por 5. Tá claro, pessoal? Tá claro, professor. Essa é uma outra forma. Dispositivo mais rápido para você lembrar como é que faz a soma de uma fração com um número inteiro. Perguntas? Mais alguém quer comentar?
Não? Então vamos para a próxima. Mostre que raiz de 11 não é racional. E aí, pessoal, agora vem a pergunta. Espera aí, será que não é? Será que realmente raiz de 11 não é racional? No começo da aula, o professor Vicente disse que uma dízima pode ser um número racional. Será que raiz de 11 não é uma dízima? Será que não é periódica? Como é que eu faço para concluir que raiz de 11 não é racional? Na verdade, pessoal, a gente tem alguns dispositivos para mostrar que a raiz de qualquer que seja o número primo, ela não é racional. Certo? Raiz de qualquer primo. Em particular, o 11. Então, a gente vai para a definição formal, para a demonstração formal, que a raiz de 11 não é racional. Em particular, generalizando, isso vale para a raiz de qualquer que seja o primo. Então, lá na lista avaliativa, que a gente vai comentar daqui a pouco, tem uma questão para você provar. No caso lá, é para mostrar que a raiz de 5 não é racional. A raiz de 5 é irracional. A demonstração é bem parecida. Só que aqui eu vou fazer com 11. Então, se a questão pede para eu provar que o raiz de 11 não é racional, eu vou supor, por contradição agora, que o raiz de 11 ele é racional. Então, se ele realmente não for racional, e o fato de eu supor que ele é racional, vai me fazer chegar em alguma contradição. Vai me fazer chegar em alguma coisa que não é verdade, dentro dessa minha conta. Então, vamos supor que raiz de 11 ele é um racional. Ou seja, se ele é racional, existem dois números inteiros com b diferente de zero, e com essa fração a dividido por b irredutível, tá ok, raiz de 11 é igual a dividido por b. Se isso aqui acontece, eu posso elevar ao quadrado nos dois membros dessa igualdade, ou seja, que 11 é igual ao quadrado da fração a dividido por b. Opa, bem que não é 5, bem que é 11. Viu? E se 11 é igual a dividido por b ao quadrado, é porque a ao quadrado é igual a 11b ao quadrado. Bem que é 11. Eita, que hoje o material está cheio de erro de digitação. Então, se a ao quadrado é igual a 11b ao quadrado, então, desse modo, o 11 ele tem que dividir o a ao quadrado. Opa, por que é o 11 que tem que dividir o a ao quadrado? Porque a gente está supondo a nossa fração irredutível. Se a fração é irredutível, como a gente acabou de falar, é porque o b não divide o a. Então, se o b não divide o a, quem é que tem que dividir? É o 11. Então, o 11 divide o a ao quadrado. Então, vamos considerar a decomposição em fatores primos, tanto do a e a do a ao quadrado. Então, se a do a é essa, é o produto de vários números primos até chegar no a. Você faz o produto de vários primos e o resultado é o número a. Se essa é a decomposição do a, então a decomposição do a ao quadrado é justamente essa decomposição em primos ao quadrado. Ou seja, o P1 vai aparecer na decomposição duas vezes, o P2 duas vezes, até o Pn que vai aparecer duas vezes. Então, o 11, como o 11 divide o a ao quadrado e 11 é primo, então o 11 tem que estar nessa decomposição aqui. Então, o 11 ele é um desses números primos aqui, Cada um dos números primos não aparece duas vezes,
Então, se o 11 está aqui na decomposição do A ao quadrado, consequentemente, ele também está aqui, na decomposição do A. Ou seja, o 11 também divide o A. Chegamos na primeira parte da nossa demonstração. Nós vamos fazer agora a mesma conta olhando para a decomposição do B. Continuando esse cálculo, a gente conclui que o 11 também divide o B. E aí você vai usar a mesma ideia aqui, ó. Você vai colocar, se o 11 divide o A, então existe um K, por exemplo, inteiro, tal que 11 vezes K é igual a A. Aí você substitui bem aqui, ó, nessa relação, e chega na relação que o 11 também tem que dividir o B. Bem aqui, o 11 divide o B. Como o 11 divide o A e o 11 divide o B, a gente chega numa contradição. Ou seja, a minha fração que eu tomei inicialmente ela não é irredutível, porque ela tem um fator comum. O A tem o 11 como fator e o B também. Então, essa minha fração A dividido por B, ela poderia ser simplificada ainda, dividindo em cima e embaixo por 11. O que é uma contradição, porque a gente está supondo a nossa fração irredutível. Mas a contradição partiu de onde? Partiu de quando a gente supôs que a raiz de 11 ela é racional. Logo, a raiz de 11 não pode ser racional. Tá bom, pessoal? Eu aconselho a vocês a fazer essa partezinha da conta bem aqui que ficou subentendida. Eu mostrei bem aqui que o 11 divide o A. Então, faça essa parte bem aqui, ó. Mostre que o 11 também divide o B. Pega essa continha bem aqui e faz, olha. Então, se o 11 divide o A, então existe um K natural, um K inteiro, tal que 11 vezes K é igual a A. Substitui bem aqui nessa equaçãozinha e acha o B em relação ao K. E aí você vai chegar na conclusão que o 11 também divide o B. Faz a continha, vai fazendo passo a passo para que essas demonstrações fiquem bem claras para vocês. Tá bom? E aí, essa aqui vale, na verdade, para qualquer primo. A demonstração que eu fiz para a raiz de 11, se você pegar e substituir o 11 por um P' qualquer, a conta é a mesma. A conta é a mesma. Tá bom? Algum comentário, pessoal? Alguma pergunta? Professor, Felipe de novo. Oi, Felipe, pergunte. Diga. Tem alguma outra forma da gente, além da contradição, da gente conseguir provar essa... Por coincidência, eu conversei com o professor Vicente hoje. E fiz esse mesmo questionamento que você está me fazendo. Fiz esse mesmo questionamento a ele. Porque a única forma que eu pensei, que eu imaginei de fazer essa questão foi essa. Porque uma questão que é muito batida é aquela para mostrar que a raiz de 2 é irracional. Só que a questão do raiz de 2 ela é mais tranquila porque você mostra usando a paridade. Porque o 2 é o único primo que é par, e aí chega rápido naquela relação dos ímpares e pares. Mas quando você mostra para um primo qualquer, então a ideia aumenta um pouquinho, mas você chega nessa decomposição. Eu, particularmente, não conheço outra forma de você mostrar que é irracional, que não seja contradição. Mas eu acredito que exista, certo? Então, só se você achar em outro lugar, que eu, particularmente, não conheço. Então, beleza, professor, só curiosidade mesmo. Só para saber se... Felipe, Eu também fiquei curioso. Felipe, certamente, Felipe, deve... Felipe? Estou ouvindo, professor. Certamente deve ter. Agora, como essa é a mais prática, matemático tem mania de pegar... Matemático que trabalha com coisa complicada, geralmente tem mania de pegar o que é mais simples.
Então, o mais simples é desse jeito aí. Aí, por conta dessa simplicidade, a gente despreza as outras coisas. Mas certamente deve ter alguém de outra forma. Eu tenho um amigo que é matemático. Esse é matemático. Eu sou estudante de matemática. Ele é matemático. Eu conheci lá na Federal do Rio de Janeiro. Ele tinha o hábito de, quando vinha uma situação dessa, ele só parava depois que provasse de outro jeito. Eu acredito que ele deva ter uma demonstração para esse fato diferente dessa. Mas isso não vai ao caso, não, Felipe. Vamos para frente. Agora, o que eu quero que você diga é o seguinte. Simples, né, professor? Raiz de 11. Raiz de 11 é uma dízima periódica ou é não periódica? Se alguém te perguntasse, Felipe, raiz de 11 é uma dízima periódica ou é uma dízima não periódica? O que você responderia? Eu responderia, professor, mas por pura intuição, que é não periódica. Não é intuição, não, Felipe. É assim, se ela não for racional, ela é dízima não periódica. Não é intuição, é certeza absoluta. Só tem dois tipos. Sim. Trazendo seu comentário. Você tem essa certeza no seu coração. Ok? Beleza. Ótimo. Então, pessoal, essas foram as 5 questões que eu escolhi para a gente comentar hoje, certo? Espero que tenha ajudado vocês a tirar um pouquinho das dúvidas, e essa discussão é sempre boa, porque o professor Vicente ele tem uma experiência absurda, ele consegue chamar atenção para a gente de coisas bem simples que a gente não tinha prestado atenção ainda. Então, aconselho muito a vocês. Aproveitem todas as vezes que o professor Vicente participar da aula. Viu? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, tá? Bom, é interessante, viu, pessoal? É interessante que vocês, ainda dentro de números racionais, procurar resposta à pergunta do tipo: sempre que eu somar 2 racionais, dá um racional. Sempre que eu multiplicar 2 racionais, dá um racional. Sempre que dividir 2 racionais, dá um racional. Se eu multiplicar, aliás, se eu somar um racional com um irracional, pode dar racional? Esse tipo de pergunta, vocês têm que se provocar, certo? Você tem que provocar resposta para você. Porque, como eu disse, é muito importante que vocês entendam as características do conjunto dos números reais. O conjunto dos reais, o cara que se diz aluno de matemática, que não entender, que não conhecer os reais, ele não é aluno de matemática. Certo, Gedeão? Sim, Gedeão. Ok, pessoal. Quer falar, Jurandir? Não, já cancelou. Pois é, pessoal. Agora, eu queria deixar uma pergunta para vocês. É assim, se o número racional é positivo, o inverso dele é positivo? Pensem nisso. Se o número racional é positivo, o inverso dele é positivo? Ok? Entenderam a pergunta? Alguém fala aí, por favor. Vou provocar minha amiga Liz, que eu já vi que ela responde. Liz, você entendeu a pergunta, Liz? Não sei responder ainda, professor. Entendi. Não sei responder ainda, professor, mas entendi. Pois procure responder para mim essa pergunta. Para mim não, para você. Certo, Davi? Vou responder da forma que eu imagino ser correta. Eu acredito que Se o número é real, sendo ele positivo e negativo, de várias formas, ele é real, então o inverso dele vai ser negativo, e não positivo, já que o número é positivo. Liz,
você está respondendo como se fosse simétrico. Preste atenção para o detalhe. Você respondeu como se Só no deu o lugar inverso dele, então não vai inverso, ser positivo. você estivesse usando simetria, e não é simetria. Inverso, o inverso, quem, por exemplo, se eu perguntasse, quem é o inverso de 5? O inverso de 5 é 1/5. Só Não é trocar o menos numerador cinco. pelo denominador, né? Vai dar. Diga, Davi. É só trocar o numerador pelo denominador, vai ser positivo do mesmo jeito. Exatamente. Ó, Davi, uma coisa que você intuitivamente está vendo, outra coisa é você escrever o que é o inverso, mostrar que se o número é positivo, o inverso dele vai ser positivo, tem que fazer esses detalhes. Ok, Liz? E não confunda, Liz, inverso com simétrico. Tá bom, professor. E me desculpe, não é perseguição para você, não, porque se aparecer aí por acaso, eu estou usando. Hein, Gerson? Não é perseguição, não. É bom sempre quando tem um aluno que pergunta, que a gente usa o aluno como exemplo, mas a dúvida da Liz provavelmente é a dúvida de vários alunos que estão com vergonha de perguntar. Não, Davi. Não, me fala só para sorrir mesmo aqui. Caso não foi. Agora, tem que falar para o Mariano falar também. Mariano tem que falar o tempo todinho. Mariano tem que falar, Mariano. Tem que dizer se entendeu, se não entendeu. E tem que botar esse fone para ligar, tem que ligar o fone. Ok, pessoal. Se encerrou, né, Gerson? Boa noite a todos. E a ideia do Vicente é deixar provocações, porque matemática a gente aprende com pesquisa, é com provocação. Tá certo? É com vontade de aprender, e essas vontades de aprender vêm com provocações. Isso aí o senhor está sabendo fazer bem, viu, professor? Pessoal, eu vou interromper a gravação para não ficar muito grande, para eu poder postar para vocês. Tenha uma boa noite.